Agora, dando continuidade, após falarmos sobre um exame normal, vamos falar sobre os achados patológicos e quais são esses achados patológicos mais comumente encontrados. Esses achados são as placas que se formam nas paredes dos vasos. Então, aqui, começando o exame, eu tenho a carótida comum direita, já eleita, terço médio aqui ao lado do lobo direito da tireoide. Aqui só para que nós possamos ficar bem orientados na topografia. Então, nesse momento é onde eu começo sempre o meu exame. Eu vou fazer uma varredura cranial até encontrar o bulbo carotídeo. Quando eu encontro o bulbo carotídeo, eu vou alongar e na hora que eu alongo, nós vamos nos dar de frente ao bulbo, onde eu tenho a carótida comum direita, a carótida externa e a carótida interna. E nós já podemos perceber aqui a presença de uma placa, né, que é esse crescimento hipoecóico para o lúmen, aqui de característica mista, nesta topografia, nós estamos olhando este ponto aqui. Porém, é importante fazer uma varredura completa. Então, quando você começa a fazer a varredura, você percebe que essa placa ela tem uma extensão para a carótida interna. E aqui nós vamos perceber uma ulceração. Aqui nessa explicação, nessa imagem, fica bem claro a capa fibrótica, a solução de continuidade da capa fibrótica até a continuação dela, uma depressão maior do que 2 milímetros, aqui uma depressão de aproximadamente 2 milímetros, dependendo do ângulo, mas fica bem claro a verdadeira ulceração ativa, que é a perda da capa fibrosa na área de ulceração. Então, essa aqui é uma área exposta que deve ser tratada mais rigorosamente, como nós falamos sobre as descrições das placas e a sua classificação. Então, essa placa aqui, ela vai entrar como uma placa Plaque-Hades 3C. Por quê? Porque nós vamos verificar agora a velocidade antes e após a placa. Carótida comum, com uma velocidade de pico sistólico de 86. Vou seguir na placa, vamos entender que nós estamos no bulbo, que aqui é a carótida externa e aqui é a carótida interna. Vou jogar o colo. Marcou bem. Você verifica que o colo ele vai ter uma turbulência na região da ulceração, mas em relação à velocidade, no local da placa chega a 118 e após a placa chega a 129. Então, quando nós colocamos essas velocidades no índice sistólico, nós vemos que não há repercussão hemodinâmica, ou seja, é uma placa carotídea com uma estenose menor do que 50%, porém, é uma placa ulcerada.
independente da sua espessura, ela já vai ser classificada como placa RADS 3. E é isso que vai chamar a atenção do colega. É o que nós falamos, as placas carotídeas além da estenose, porque aqui nós temos uma placa sem estenose hemodinamicamente significativa, porém com uma ulceração ativa. Ulceração ativa por quê? Porque eu tenho uma solução de continuidade da capa fibrosa, eu tenho uma área exposta. Se essa placa fibrosa acompanhasse a depressão, nós poderíamos até pensar em duas placas ou numa úlcera cicatrizada. Mas neste caso aqui específico, nós estamos frente a uma placa ulcerada com características não cicatrizadas. Mas se você verificar, é uma placa que vem do bulbo até a sua origem da artéria carótida interna, com uma espessura de 2,6 milímetros e uma extensão de 19 milímetros. Muitos colegas citam a extensão, outros colegas citam apenas a espessura, mas o que é importante de nós vermos nesse caso aqui, que eu quero que fique bem claro, é que ao você encontrar uma placa, fique tranquilo, saiba apenas descrevê-la, porque se você pegar essa placa e dividi-la em partes, antes da ulceração, ela é uma placa hipoecóica, é uma placa de superfície regular, mas você percebe que a capa fibrosa não acompanha tanto a superfície dessa placa, né? Então nós temos uma placa com uma capa fibrosa fina ou inexistente nessa topografia, com uma espessura de 2,7, 2,8, ficando ali entre um plaque RADS 2, correto? Pela espessura. Se nós estivéssemos avaliando apenas essa placa, esquecendo a ulceração que parte daqui, vamos entender como se fosse apenas esta placa. Se eu fosse descrever essa placa, ela seria uma placa hipoecóica, de superfície regular, porém com uma capa fibrosa fina, né? Então ela ficaria como um plaque RADS 2, mas nós temos que ficar atentos e chamar a atenção isso no laudo para o colega, porque é uma placa sem capa fibrosa. Então é uma placa que tende à vulnerabilidade. Então, voltando aqui, lobo direito da tireoide, carótida comum, vou subindo, 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 encontrei o bulbo, alongo, encontrei a placa. E ao encontrar a placa, é importante que você faça uma varredura completa da placa, porque essa placa, inicialmente, ela não se parece ulcerada. Você tem que fazer um trabalho de bascular a mão, de tentar encontrar a posição correta para poder encontrar aquela ulceração. Você vê a dificuldade para poder formar essa imagem. Essa é a nossa imagem-alvo, para ficar massificado. Aqui, ó, para a capa fibrosa, perda da capa fibrosa e a ulceração da placa. Posso jogar o colo e você vê que o colo ele faz um turbilhonamento, mostrando que há um turbilhonamento sanguíneo naquela ulceração.